Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como eu tinha comentado com vocês nas últimas aulas, eu vou passar a focar em assuntos que mais caem aí nos vestibulares, tá? Então, vocês vão perceber que a gente não tá indo, né, mais pelo sequência da apostila, tá? Mas a gente vai conseguir abordar os temas aí até o final do ano, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar focar principalmente, né, em aspectos econômicos e geopolíticos. Hoje a gente fala de América Latina, a gente vai falar Europa, né, nas próximas aulas, Oriente Médio, que são os temas quentes que caem aí no vestibular, tá? Vocês comentaram sobre aula de atualidades, depois vocês me dão um feedback, mas se vocês quiserem a gente pode fazer, né, uma aula voltada para Enem, as questões, os temas mais cobrados no Enem, a gente consegue fazer uma análise da prova juntos, se vocês quiserem, tá? Vocês vão me dando os feedbacks e eu vou tentando atender as demandas de vocês, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre a América Latina, é um tema importante. Nos últimos anos, né, tem aumentado a cobrança a respeito da América Latina nos vestibulares, principalmente neste ano, no ano passado, né, que a gente teve uma série de, não conflitos, né, mas de manifestações da população, né, contra governos que eram corruptos, contra, né, as privatizações. Então, tem uma série de atualidades a respeito da América do Sul, principalmente, tudo bem? Então, eu vou tentar abarcar aqui nas aulas, tá certo? Mais uma vez, eu ressalto, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição a qualquer momento, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Então, eu vou falar hoje, né, de aspectos naturais e socioeconômicos, e na próxima aula a gente trata geopolítica, porque senão fica uma aula muito extensa, tá? Bom, a respeito da América Latina, eu acho que o mais importante é a gente conseguir a definição do que é a América Latina, né? Muitas vezes eu percebo a galera fazendo uma bagunça, né? Latino-americanos são os mexicanos, né? A impressão é que os latino-americanos é só quem mora no México. E não, todos nós somos latino-americanos, tá certo? Todos os países, né, que estiverem ali do México para baixo são considerados América Latina, tá bom? Então, como que acontece essa divisão para a gente não errar mais? Se a gente fosse estudar a América como um todo, é muito complexa, né? São históricos diferentes, características físicas diferentes, culturas diferentes, tá? Então, a gente sempre acaba fazendo a regionalização. O que que é regionalizar? É você dividir o território a partir de critérios, tá? Então, a primeira regionalização que a gente vai ver, a primeira divisão, né, a partir de critérios que a gente faz, é em relação ao histórico cultural, tá certo? Então, a gente divide a América a partir da colonização. Então, quando a gente usa como critério o histórico cultural, a forma como esses países foram colonizados, a gente divide a América em duas, tá? Em América anglo-saxônica e América Latina, tá bom? Então, ó, quando a gente olha aí essa divisão, a gente percebe que os países que tiveram como colonização de povoamento, né, que não é aquela colonização de exploração, né, a população vem para o país e desenvolve aquele território ao invés de extrair toda a riqueza dele e vazar, tá? Então, a gente tem aí os Estados Unidos e o Canadá, que é a América anglo-saxônica, então, que foi regionalizada, né, a partir de uma colonização de povoamento. Agora nós, né, ó, perceba, do México, América Central e América do Sul, a gente considera como América Latina, tá certo? Porque nós sofremos a colonização de exploração, que geralmente a gente percebe. Países que tiveram como base colonização de povoamento são países mais desenvolvidos atualmente. Países que foram colonizados, né, de uma forma mais predatória, de forma mais exploratória, a gente vê que sofre até os dias atuais, né, com problemas sociais, uma série de problemas estruturais que existem no país, tá certo? E no caso aí a gente entra então como América Latina. É esse estudo que a gente vai fazer hoje, tá? E a segunda regionalização pode ser por critérios naturais, é aí que abre, né, para confusão,
tudo bem? Quando a gente usa a regionalização a partir de critérios naturais, a gente utiliza as placas tectônicas, tudo bem? Lembra que são placas tectônicas, né? Nada mais é do que a parte superficial, né? A crosta terrestre nossa, que ela é compartimentada em várias grandes placas, certo? Então, a gente vai dividir em América do Norte, e daí a gente divide em América Central, e daí a gente divide em América do Sul, tá? Então, ó, os países que compreendem a placa norte-americana, a gente vai chamar de América do Norte. E daí quem vai aparecer aqui, ó, o México, tá? Muita gente erra isso, né? Acha que o México faz parte da América Central. Se você está tomando como base as placas tectônicas para regionalizar, o México faz parte da América do Norte, tudo bem? Os países que estão na placa de Caraíbas e placa de Cocos, a gente vai chamar de América Central. E os países que estão na placa sul-americana, que é o Cone Sul, né? A gente chama então de América do Sul, tá certo? Tendo em mente essas duas divisões, a gente pode ir para a próxima caracterização. Em relação ao relevo, é muito fácil a gente estudar o relevo da América, gente, porque ele é basicamente igual em todas as regiões. Percebe aqui no mapa, ó, na porção leste é onde você tem as maiores altitudes. Vamos lembrar das aulas de geologia, das aulas de geomorfologia. Olha aqui, toda a porção leste da América é um encontro de placa tectônica, né? Aqui está encontrando com a placa do Pacífico, aqui está encontrando com a placa de Cocos, e aqui no caso do Brasil, né, na placa sul-americana, o Chile, Peru, enfim, eles encontram com a placa de Nazca. Se aqui é um encontros de placas tectônicas, ou melhor, limites de placa tectônica, você vai ter dobramentos modernos. Então é facinho, ó, perceba que toda a região leste a gente vai ter dobramento moderno, vai ter montanhas. Toda a porção central vai ser as áreas mais baixas do relevo, que a gente vai ter as planícies centrais. E perceba que a porção oeste a gente tem áreas medianas, né? Que são as áreas que a gente está vendo em amarelinho aqui, ó. São os planaltos antigos, tá? A única diferença é que eles recebem nomes diferentes de acordo com a sua localização, tá? Então, por exemplo, as cordilheiras que a gente encontra nos Estados Unidos, a gente chama de montanhas rochosas, tá? Aqui no México, a gente vai chamar de Sierras Madres. Aqui na América Central, a gente chama de Isabelí e Talamanca. E aqui na América do Sul, a gente chama de Cordilheira dos Andes, que é a que a gente mais conhece, tá? Vale lembrar, vamos sempre fazer essas associações, gente, para não precisar decorar. Sempre região de planície, região que está recebendo sedimento. Então, são áreas de bacias sedimentares. Bacias sedimentares são responsáveis pela formação de combustíveis fósseis. Então, a gente vai perceber que nas áreas centrais da América é onde a gente tem a exploração de petróleo, né? Que a gente vai ter exploração de petróleo, gás natural. Então, por exemplo, Estados Unidos tem produção de petróleo, professora? Tem. México tem. No Golfo do México aqui, né? Tem bastante exploração de petróleo. Brasil tem? Putz, tem também. Venezuela tem? Pra caramba, tá? Então, perceba que são todas regiões aqui, ó, de bacias sedimentares, tá? E no extremo oeste, a gente vai ter os planaltos antigos. Se planície forma, né? Se bacia sedimentar forma combustível fóssil, em áreas de planaltos, que são as áreas mais antigas do relevo, de estabilidade geológica, por conta dele ter essa estabilidade ao longo dos anos, ele consegue ter a formação de cristais, né, as rochas cristalinas. Então, toda a região de Planalto, a gente vai ter formação de minerais metálicos. Isso é claro aqui no nosso país, né? A gente tem nas nossas regiões de Planalto produção de ferro, produção de manganês, estanho, tá bom? Então, toda a região de Planalto, formação de recursos minerais. Área de bacia sedimentar, área de formação de combustível fóssil. Tudo bem? Belezinha? Em relação ao clima, é complicado falar para vocês que o clima da América Latina é esse. É difícil, tá? Por quê? Porque é uma área extensa e você vai ter a atuação de diferentes tipos climáticos em cada região, tá? Então, a gente vai ter que estudar um pouquinho aí os fatores climáticos que atuam em cada região. Isso daqui, gente, cai muito, né? Eu estava fazendo uma análise ali do Enem nesses dias e, assim, geografia física aumenta-se demais nos últimos anos a cobrança. Sempre que o que mais cai em geografia no Enem é sempre clima e relevo, tá? Então, estejam sempre afiados
Em relação ao clima, não estou falando de mudanças climáticas, estou falando exatamente disso, né? Fatores que vão influenciar o clima. Então, isso daqui tem que estar afiadinho, tá bom? Então, a gente vai ver alguns aqui, tá? Primeiro fator climático que a gente vai falar é a latitude, tudo bem? A gente tem que lembrar que nas porções centrais, próximo à linha do Equador, os raios solares chegam num ângulo de 90 graus, tá? Logo, a intensidade solar que chega aqui é diferente da intensidade solar que chega nos polos, tá? Aqui eles chegam perpendicular, aqui, ó, eles vão chegar oblíquos. Então, o que a gente vai perceber? Que nas áreas mais próximas da linha do Equador, norte do Brasil, Venezuela, Colômbia, toda essa região aqui vai ter temperaturas mais elevadas, e ao passo que a gente vai indo em direção aos trópicos e aos polos, a gente vai ter temperaturas menores, belezinha? Até aí, facinho, né? Altitude. A gente acabou de ver também que a gente tem relevo, a gente tem presença de cordilheiras, né? Em toda a América. Então, o que o vestibular pode vir a cobrar de vocês? Que em algumas regiões, né, a gente tem neve na América Latina, tá? E olha só que interessante, a gente vai ter neve principalmente em áreas próximas à linha do Equador. Eu já vi a Unicamp, por exemplo, cobrando isso, tá? Como que numa região, na linha do Equador, na zona intertropical de maior intensidade solar, você tem neve, tá? Por quê? Porque é uma área de altitude. Vocês têm que lembrar que a cada 1 quilômetro que a gente sobe, cai-se 6 graus Celsius, tá certo? Então, por isso que nos picos das montanhas, a gente tem os gelos, né? A gente tem as geleiras, porque diminui-se a temperatura, tá? Então, eles podem vir a cobrar isso de vocês, né? Que nas regiões aqui, ó, América Latina, principalmente essa porção aqui, América Central, região do Peru, ali no Quito, né? Que é uma região que tem baixas temperaturas, numa área de intertropical, uma área que é bastante quente, tá? Então, talvez ele pode cobrar isso de vocês. Correntes marítimas, o vestibular adora correntes marítimas também. Eu sempre explico para vocês, né, que se você quer lembrar de corrente marítima, lembra do filmezinho do Nemo, né, que tem essa parte do filme que ele entra na corrente marítima para tentar chegar mais rápido em Sydney, né, que ele está procurando o filhinho dele, tá? O que são correntes marítimas? São porções de água que têm características específicas dentro do oceano. Então, elas têm velocidade diferente, igual vocês estão vendo aqui, né, no videozinho, e ela tem também temperaturas diferentes e salinidades diferentes. O que a gente tem que saber? Correntes frias tendem a levar para o continente, ou melhor, né? Deixa eu falar melhor. Que correntes frias tendem a tirar a umidade do continente, tá? Então, aonde passa a corrente fria, vocês vão perceber um clima mais seco. E correntes quentes, eles carregam umidade para dentro do continente. Então, ele tende a ter temperaturas, né? Ter mais umidade nessas áreas aonde ele passa. Isso aqui fica muito claro, né? Perceba aqui, ó, onde está passando corrente fria, ó, a gente tem formação de desertos. Obviamente que isso não é o único fator. Para você ter formação de deserto, tem uma série de fatores, tá? Mas um deles é a corrente fria, tá? Por que acontece, gente? Pensa aqui, ó, você tem um oceano aqui, numa área que está aquecida. Então, imagina a quantidade de vapor d'água que não existe nessa região aqui, tá certo? Na hora que essa corrente fria passa na região, ela cai a temperatura da atmosfera, concorda comigo? Então, o que acontece? Aquele vapor d'água, ele vai condensar e precipita, tá? Correntes frias faz com que chova mais nos oceanos. Então, chove tudo no oceano. Quando essa massa de ar entra no continente, ela vai ser uma massa de ar seca, tá bom? Então, correntes frias levam à formação de deserto, levam uma região mais seca, tá? Já correntes quentes, ela leva umidade para dentro do continente. Isso faz muito sentido. Olha o litoral brasileiro, chove muito ou chove pouco, né? Já desceram para Ubatuba, né? É óbvio que Ubatuba também tem outros fatores, né? Só que o nosso litoral, ele chove bastante por conta da atuação também de correntes marítimas quentes, tá bom? Então, perceba, ó, olha a atuação, né, de diferentes correntes, corrente de Humboldt, corrente do Brasil, corrente das Guianas, corrente do Golfo, são todas correntes que atuam aqui
na América Latina, tá? Os ventos alísios, os benditos dos ventos alísios também vão ser responsáveis, né, para fazer com que o leste da América Latina seja mais úmido e o oeste seja mais seco. Como que isso vai funcionar? O que são ventos alísios, gente? A gente viu isso aqui lá no início da aula. A gente viu que os ventos alísios, né, eles são ventos da circulação geral da atmosfera que sempre saem da região dos trópicos e vão para a região da linha do Equador. Por que eles fazem esse movimento mesmo? Porque eles saem de áreas de alta pressão, né? Porque a gente tem temperaturas mais baixas aqui. Então, eles saem de áreas de alta pressão e vão para as áreas de baixa pressão, tá? Esses ventos, quando eles chegam na linha do Equador, eles são carregados de umidade. Lembra da quantidade de umidade que tem aqui na região da linha do Equador, tá? Esses ventos, eles chegam aqui, são carregados de umidade, ganham altitude, precipita ali na região mesmo da linha do Equador. Quando esses ventos voltam para a região dos trópicos, eles vão voltar ventos secos, tá certo? Então, por isso que a gente vai ter uma maior formação também de desertos nos trópicos e florestas aqui na região da região próxima da linha do Equador, tá? Mas vamos entender isso daqui num modelo esquemático. Talvez aqui pela imagem fica mais difícil de vocês entenderem, tá? Mas aqui vai ficar mais fácil. Então, imagina que isso daqui é a América, tá? Você tem aqui o Oceano Atlântico e aqui o Pacífico, ó. Vamos voltar. Vocês estão vendo aqui, ó, a América num perfil topográfico, tá? Aqui é o Oceano Atlântico, aqui é o Oceano Pacífico, tá? E entre, né, os dois oceanos, a gente já viu que toda a costa leste da América a gente tem um dobramento moderno. E o que eu comentei com vocês? Os ventos alísios, eles saem da região dos trópicos e entram ali na região da linha do Equador, tá? Então, os ventos alísios, eles começam a atuar e entram dentro do continente, tá? Essa massa de ar, quando ela entra no continente, ela começa a ganhar altitude, e o que eu comentei com vocês, quanto maior a altitude, a tendência é de queda de temperatura. Então, essa massa de ar úmida, né, que está sendo entrada aqui no continente, vai fazer com que você tenha precipitação. Então, lembra que eu comentei? A porção leste da América do Sul, a porção leste da América, né, Latina, ela vai ter muito mais umidade. Por quê? As massas de ar influenciadas pelos ventos alísios, quando tomam uma altitude, cai a temperatura, o vapor d'água condensa e acontece a precipitação, tá certo? Essa massa de ar, ela consegue vencer as condições naturais, que são os dobramentos modernos, mas essa massa de ar agora, ela não é mais uma massa de ar úmida, ela é uma massa de ar seca, tá? Então, a gente vai perceber que na costa leste da América Latina, ela vai ser mais úmida, na porção oeste, ela vai ser mais seca, tá? A gente chama isso dentro da geografia, né? Regiões que sofrem com ventos úmidos de barra-vento. E regiões que sofrem com massa de ar seca, a gente chama de sotavento, tá? É chatinho isso daqui, tá? Mas às vezes acaba caindo no vestibular, beleza? Em relação aos aspectos físicos, é isso que vocês têm que saber da América Latina. Agora a gente entra um pouquinho em aspectos humanos, tá? De novo, né, vai ser muito difícil a gente ficar definindo, né, caracterizando de uma forma geral a América Latina, porque são realidades muito diferentes, tá? Então, a gente vai tentar pincelar algumas informações mais importantes em relação aos aspectos humanos, tudo bem? Então, os países mais populosos da América Latina, a gente destaca o Brasil, que atualmente tem 210 milhões de pessoas, e no México, 120 milhões, tudo bem? E o mais povoado. Lembra que povoado é densidade demográfica, onde tem maior concentração de pessoas na América Latina. Então, a gente diz que tem os formigueiros demográficos, que são os altiplanos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas os altiplanos a gente tem tanto na América Central, como a gente tem ali numa porção do México, tá? Que é isso aqui, ó, é regiões altas entre uma área plana, tá certo? Por isso que é altiplanos. Então, essas regiões aqui, onde é plano, é onde a gente tem bastante concentração de pessoas. Inclusive, a cidade do México está num altiplano, tá certo? Então, é uma região aqui, ó, que é alto, plano e alto, tá?
E o litoral atlântico, né, que é a nossa região do Brasil. A gente percebe que existe uma grande concentração de pessoas ali no litoral. Ao mesmo tempo que você tem formigueiros demográficos, você tem vazios demográficos. Então, no caso aqui da América Latina, a gente destaca os desertos e a floresta amazônica, que dificulta a ocupação aí da população, tá? Bom, países mais em relação aos indicadores sociais, né? Como eu comentei, é complexo a gente colocar tudo numa caixinha só, tá? Então, a gente vai dividir em países mais urbanizados e países menos urbanizados, tá? Os países mais urbanizados, quais as características que a gente percebe? Que a gente tem um crescimento vegetativo menor que 1%, tá? Lembra o que é crescimento vegetativo? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então, a gente vê no Brasil, no México, no Chile, que a população ela continua crescendo, tá? Só que ela cresce de uma forma muito mais lenta. As taxas de natalidade elas estão diminuindo, né? A população está crescendo, mas de uma forma cada vez mais lenta, porque a população está tendo menos filhos, as mulheres estão tendo menos filhos, né? Por família, tá bom? A característica da pirâmide é de pirâmide emergente, que é essa daqui que eu peguei do Brasil, tá? Então, o que a gente percebe, ó? Se vocês fizerem uma comparação aí, né, de 2012 para 2019, a gente percebe que a base tá funilando, né? Tá diminuindo a nossa base, tá nascendo menos pessoas, tá? A PEA, que são o número de adultos ativos que trabalham, tá aumentando, né? Olha como tá larga a nossa PEA, né? População economicamente ativa. E a gente percebe que está aumentando o nosso ápice, tá? Atualmente, no Brasil, isso é importante, gente, e população cai bastante no vestibular também, tá? Atualmente, o Brasil, tá? Não tô falando que é a situação de todos os países da América Latina, mas o Brasil passa por um momento que a gente chama de bônus demográfico. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa em gestão, né, de um país, o que dá peso? O que dá despesa para o governo, né? O que dá mais gasto? Crianças, tá certo? Porque criança você precisa construir shopping, você precisa construir creches, você precisa construir escolas, tem que dar educação para essas crianças, né? Você tem que dar moradia para essas crianças. Então, ter muito filho, ter muita criança numa população é despesa para o governo, tá? E outra coisa que dá muita despesa para o governo são idosos, porque daí é a mesma que você tem que dar uma qualidade de vida boa para esse idoso, você tem que ter um sistema de saúde bom, tá? Então, as duas coisas que mais dão peso, despesa para um estado é uma elevada quantidade de idosos e uma elevada quantidade de jovens. E por que no Brasil a gente passa por um bônus demográfico? Porque exatamente as despesas hoje elas estão baixas, tá? Por quê? Porque a gente está diminuindo a nossa taxa de natalidade, ó, tá diminuindo as crianças, ou seja, o governo vai ter que gastar menos com isso. E no Brasil, por mais que a gente viva, né, uma época de melhor qualidade de vida dos idosos, esse ápice ainda ele não está tão largo igual os países desenvolvidos, por exemplo, tá? Então, o ápice nosso, por mais que os idosos estejam vivendo mais no Brasil, ainda não é um número muito grande de idosos. Então, ou seja, também não há tanta despesa com idosos. Não tem tanta despesas com velhinhos, não tem despesas com crianças, e eu tenho uma PEA grande, né? Olha o nosso número de adultos aqui. E a PEA, ela é responsável pela movimentação da economia, né? É a galera que está pagando imposto, é a galera que está empregada, tá? Então, por isso que é o bônus demográfico, aproveitar essa grande PEA que a gente tem para fazer a economia gerar, sendo que a gente tem poucos gastos, tá certo? Então, esse é o caso do Brasil. A gente percebe, né, que países emergentes, ele tem essa característica de ter pirâmide em formatinho de uma coxinha, que a gente fala, né? Tá estreitando a base, a PEA é longa, né? O número de adultos é grande e os idosos estão começando gradativamente a aumentar, tá? Em relação à PEA, a gente percebe que grande parte, o que é PEA, né? População economicamente ativa, é a galera que trabalha num país, certo? A gente percebe que a grande maioria da população trabalha no setor terciário. Por quê? Bom, a gente tem que lembrar que esses países, né,
principalmente Brasil e México, eles tiveram uma industrialização tardia. Então pensa comigo, ó, a gente vai ter que fazer uma recuperação de tudo que a gente já trabalhou em aula, tá? Então a gente tem que lembrar que na década de 30, década de 40, esses países eles começaram a se industrializar. Por quê? Por causa que houve uma necessidade, né? Primeira Guerra Mundial, tá? Os países estavam passando por crise, né? E a gente precisava produzir os nossos produtos, tudo bem? Então, o que que acontece? Vai ter a Revolução Verde, vai chegar o maquinário no campo, tá? As nossas indústrias, elas chegam tardiamente na história. Quando elas chegam, elas já vão chegar com automatização, tá? Não vai ser igual à primeira Revolução Industrial, que você tem um monte de emprego na indústria. No caso do Brasil, do México, não. Década de 50, década de 60, a gente já vai ter uma indústria que vai ser o uso da automação. Então pensa comigo, o trabalhador brasileiro, o trabalhador mexicano, não tem mais emprego no campo porque está mecanizado. Não tem emprego na indústria porque está com a automação. Então todo mundo vai para o setor terciário. E isso vai trazer uma série de problemas. No caso do Brasil, a gente chama de hipertrofia do setor terciário. Muita gente no mesmo setor. E isso abre, né, para você ter ali salários baixos, subempregos, né, uma grande informalidade, porque o setor terciário ele não dá conta de dar emprego para todo mundo, né? Então você começa aí os bicos, né, a informalidade e uma série de problemas sociais dentro do Brasil, tá? De uma forma geral aqui, Brasil, México e Chile, certo? E os países menos urbanizados, que daí a gente vai ter um crescimento vegetativo maior, ou seja, essa população ela cresce de uma forma mais acelerada. Tem como uma pirâmide, característica de um país subdesenvolvido, tá? Eu peguei como exemplo aqui a Bolívia, é a clássica pirâmide, né, gente? Base larga, porque tem uma elevada taxa de natalidade. Isso quer dizer que a população é pouco instruída, a população tem pouco acesso à educação sexual, planejamento familiar, né? Acesso a contraceptivos. Então, isso diz muito sobre a característica de uma população. Um número de adultos relativamente alto. E olha a qualidade, você nasce muita gente, só que elas não conseguem ter uma boa qualidade de vida, então elas morrem, né? Olha a expectativa de vida aqui, ó. Até mais ou menos 65, 69 anos, você tem aqui uma base um pouco mais larga, tá? Mas a gente depois vê um estreitamento, ou seja, é uma população que tem uma má qualidade de vida, tá? Porque o sistema de saúde não dá conta de manter essa população com uma qualidade de vida na velhice, tá? A gente vê que grande parte da população vai trabalhar no setor primário, ok? E isso daqui não é considerado algo bom, né? Quando você tem muita gente trabalhando no setor primário, quer dizer que a sua agricultura, que a sua pecuária não usa tecnologia. Então, você tem baixa produtividade, tá? E os exemplos que a gente vai ter aí vai ser Bolívia, Guianas, América Central, principalmente América Central, o Istmo, a parte continental, tá? Que são os países mais pobres. Em relação à urbanização, a urbanização, né, foi recente, tá? Ela vai caminhar junto com a industrialização, né? Se a industrialização foi tardia, a urbanização também ela foi mais tardia. E o fato de ser uma urbanização recente, ela se deu de uma forma muito rápida, tá? Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com o Reino Unido, Estados Unidos, né, que participaram da primeira, depois dos Estados Unidos na segunda Revolução Industrial, a gente percebe que esses países eles foram feitos uma urbanização gradual, né? Eles levaram séculos para formar as suas primeiras cidades, tá? Então, por conta de ter sido uma urbanização mais desacelerada, eles conseguiram criar infraestrutura, tá? Então, perceba que nas cidades, né, de países mais ricos, você não tem tantos problemas socioambientais, porque eles foram criando, né, no decorrer dos anos, infraestrutura para a chegada daquelas pessoas. Agora, se a gente pegar o exemplo do Brasil, a gente urbanizou dentro de 15, 20 anos. Você acha que em 20 anos foi possível construir infraestrutura para a chegada de 20, 30 milhões de pessoas para uma cidade? Pega o exemplo de São Paulo. São Paulo foi isso, né? 20, 30 anos para urbanizar e hoje, atualmente, São Paulo, né? A grande São Paulo tem 20 milhões de pessoas e uma série de problemas socioambientais, tá? Então, ó, a urbanização se deu de uma forma rápida,
não planejada e ela é concentrada, tá? Isso a gente chama de macrocefalia urbana, ou seja, os meios urbanos eles estão inchados, tá? Tem muita gente e vai desencadear uma série de problemas sociais, tá? A gente vai destacar qual? Déficit habitacional, tá? Professora, não tem casa para todo mundo? Tem casa para todo mundo. O que tem também, o que não tem é acesso à moradia, né? Especulação imobiliária, né? Faz os imóveis dentro dos centros urbanos ficarem muito caros. E daí a população mais carente tem que ir para as periferias, né? Daí você tem informação de cortiços, favelas, ocupação em áreas irregulares, tá? Isso daqui é o Brasil descrito, né? Não precisa, é óbvio que a gente está fazendo uma leitura para a América Latina, mas isso daqui é o Brasil descrito, tá? Problema de trânsito por causa de mau planejamento, tá? Ou seja, os centros urbanos fica a maior quantidade de empregos, de serviços, só que a população mora na periferia. Então, diariamente, a periferia, a grande massa tem que fazer esse deslocamento, né? Periferia, centro. Isso vai fazer com que você tenha formação de trânsito, porque o transporte público também é uma porcaria, né? Não tem linha de trem para todo mundo, não tem metrô para todo mundo, não tem ônibus que funcione para todo mundo. Então vai desencadear esse problema social aí também. Questão da violência, porque todo mundo, né, vem para as cidades na procura de emprego e não tem emprego para todo mundo, que segue a marginalização, a violência, a criminalidade, desemprego, que também é uma consequência aí que pode levar à violência, enchentes, né, o mau planejamento da onde foram construídas essas casas, esses bairros nas cidades, leva a enchente fora a gestão de lixo, que é péssima dentro das grandes cidades, tá? Esse é o retrato da urbanização na grande maioria dos países da América Latina, rápida, concentrada, desorganizada, e vai daí desencadear esses problemas sociais, tá? Pessoal, eu vou parar a primeira parte da aula aqui, porque já está uma aula bastante densa, e a gente fala um pouquinho sobre economia no segunda aula, tá bom? Qualquer dúvida, me chama.